E aí, galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. E aí, galera, bom dia. A gente agora sim dá início ao nosso livro, tá bom? As 2 primeiras semanas eram conteúdos revisionais. E agora, a partir de agora, a gente começa a usar o nosso livro de português, né? O livro Araribá Plus, da editora Moderna. Já podem ir colocando o livro na unidade 1, que a temática da unidade 1 é para sempre na memória. Essa nossa aula é uma aula de redação, tá bom? E o gênero textual abordado no capítulo 1 é narrativa. Então vamos lá. Chama-se narrativa de memória, relato de memória, ao gênero de literatura em que o narrador conta fatos de sua vida. É tipicamente um gênero do modo narrativo, assim como a novela, o conto. Porém, essa classificação é predominantemente atribuída a histórias verídicas ou mesmo sim baseadas em fatos. Diferencia-se da biografia, pois não se prende a contar a vida de alguém em particular, mas sim narrar suas lembranças. Ou seja, o relato de memória é simplesmente você relatar situações que você viveu, situações que aconteceram com você, do seu passado, da sua história. Em se tratando da comunidade científica, é bastante comum os cientistas e pesquisadores comunicarem-se entre si por meio de cartas ou, mais recente, por meio de e-mails, nos quais o gênero predominante é a memória. Ou seja, quando, por exemplo, Charles Darwin escreveu a Hudson pedindo esclarecimentos sobre os hábitos de molotros, semelhante aos estorninhos, para o livro A Origem das Espécies por Meios da Seleção Natural, Charles Darwin, e quando este respondeu, respectivamente, a aquele, ambos utilizam o gênero memória. Quando dois pesquisadores trocam informações sobre determinado experimento ou sobre os resultados obtidos em um determinado procedimento, eles também utilizam esse gênero. Então, relato de memória, galera, reforçando, é você escrever sobre situações já vividas. Poderíamos reduzi-lo então ao ato de transcrever e comunicar algo que se passou e que, portanto, se lembra. Daí, o gênero memória, aplicado à finalidade científica, é importante lembrar que tal gênero abre espaço para a opinião de quem escreve em função do assunto tratado. Desse modo, que os interlocutores desse gênero compartilham não apenas a informação fatídica, mas também constroem uma interpretação juntos. Seria uma maneira informal de os cientistas comunicarem-se, visto que esse gênero nem exige tanto rigor quanto um relatório, mas porém está calcado no raciocínio típico do método científico. Esses gêneros da ordem narrativa são diferentes em suas características específicas, mas guardam características comuns por serem do tipo de texto narrativo. Quando se pensa na produção de textos narrativos, é importante atentar-se para o fato de que o enredo deve ser a recriação da realidade e não uma reprodução da realidade. Assim, denominamos memórias literárias para o texto que recria uma realidade vivenciada por outro em outro momento. Trata-se, portanto, de um texto ficcional. É claro que esse texto
pode guardar muitas semelhanças com a realidade, mas não pode espelhar a realidade, pois é único e especial, porque parte das lembranças de outrem referente ao passado, né? Afirma-se que o gênero memórias literárias é uma narrativa revivenciada. Este é o segredo desse gênero, ou seja, você já viveu aquela situação e a partir do momento, pessoal, que você conta ela, você está revivendo, né? Você está relembrando, você está recordando. Então, como os demais gêneros do tipo de texto narrativo, a estrutura do texto Memórias Literárias está sedimentada em 5 partes essenciais. Então são elas, né? O personagem, certo? De quem a história está sendo contada, o narrador, que ele pode estar contando a própria história, ou ele pode estar contando a história de outra pessoa, o tempo, que é a época em que a história acontece, o período em que a história se passa, e o espaço, que é o ambiente aonde os personagens estão inseridos, aonde a história está sendo contada. Então tudo isso faz parte do enredo. Enredo é o conjunto geral. Enredo é a temática, tudo que está sendo abordado nessa história está dentro do enredo. Aí, ó, tudo está relacionado. Além dessas, outras características também são consideradas imprescindíveis na construção discursiva desse gênero. Texto em primeira pessoa. Assume-se a entrevista como parte do processo de construção discursiva do gênero memórias literárias. O narrador é um sujeito que traz as suas reminiscências. Mistura de sensações, impressões que podem despertar no leitor as emoções do rememorar e do lembrar. Literalidade. Impressões de cores, cheiros, comparações entre o que se conta, o que se vive e o que se viveu, entre o presente vivido e o passado. E expressões adverbiais. São importantes expressões que marcam o tempo decorrido, porque situam o leitor nos fatos narrados do passado, nas lembranças, marcando o contraste com as expressões que determinam o ato enunciativo. O jogo dos verbos. As narrativas em geral são construídas com os verbos no pretérito. Não é pretérito, é passado, né? Essa característica é essencial no gênero memórias literárias. O pretérito perfeito indica uma ação pontual completamente terminada no passado. Determina o cenário, o ambiente da narrativa. O pretérito imperfeito indica ação habitual no tempo passado. Fato cotidiano que se repete muitas vezes. Marca a sequência de ações narradas típicas do texto narrativo. E o jogo passado-presente. O eu narrativo, na construção discursiva das lembranças, precisa marcar o contraste entre a situação vivida, são as memórias, e o tempo da enunciação. O eu narrativo, pessoal, é a voz do poema, é quem está contando o texto, é a voz da narrativa, na verdade. De certa forma, esse jogo precisa ser sentido pelo leitor e precisa ser marcado pelo menos na conclusão. Sendo assim, fica o nosso exercício aí na página 23, tá bom? O título da atividade é A Narrativa de Memória. São 3 questões apenas. Como só são 3 questões, vocês vão copiar as perguntas, mais as respostas no caderno. Vão tirar foto da atividade, copiada e respondida, e enviar pelo Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, tá bom? Vão lá marcar como enviado e vão observar se de fato o arquivo foi enviado. Então é isso, galera. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida. Então beleza, tchau, tchau. E até a próxima aula. Usem o livro para fazer o exercício.